Muito bom dia, 20 de abril aqui no Minuto do Musa. Vamos dar aquela voltinha ao mundo para entender o que está acontecendo hoje nessa terça-feira. Os mercados estão caindo nos Estados Unidos, os índices futuros agora estão caindo, assim como na Europa. Na Alemanha saiu o PPI, que é o índice de preços ao produtor no mês de março, e ele ficou em 0,9% no mês, acima do esperado, que era de 0,6%, e anualizado ele subiu 3,7%, a expectativa era de 3,3%, tá bom? E ainda no Reino Unido saiu a taxa de desemprego relativa ao mês de fevereiro, também veio melhor do que esperado, 4,9%, a expectativa era de 5%, então muito próximo, mas o destaque veio para menor destruição de vagas de emprego, 73 mil versus o que era esperado, 145 mil destruições. Portanto, tanto o dado na Alemanha de inflação ao produtor, como da taxa de desemprego e destruição de emprego no Reino Unido vieram melhores do que o esperado. E a China, como eu falei ontem aqui, como já era esperado, também mantiveram os juros de empréstimo de 1 ano e de 5 anos em 3,85% e 4,65% respectivamente, tá? Isso era o esperado. E a Indonésia, como país emergente, também importante para a conjuntura atual, para a gente entender o todo dos países emergentes, também eles mantiveram a taxa de juros em 3,5% ao ano. Agora no Brasil, por fim, o orçamento chegou num acordo para o orçamento entre o executivo e o legislativo. Claro que longe de ser o ideal, ninguém imaginava que ia ser o ideal. O que houve foi remanejamentos e mudanças de aprovações de novas regulamentações para que os gastos fossem remanejados e não efetivamente olhar no centro do problema, que é diminuir o gasto forte do país, mas enfim, tinha que aprovar o orçamento de alguma maneira, tem que chegar num acordo para quem sabe a gente começar num plano mais de longo prazo de olhar o problema a fundo. Basicamente o que foi feito foi que foram cortadas realmente 10,5 bilhões de reais de emendas parlamentares dadas pelo relator, que era o Márcio Bittar, e além desse valor, ainda o governo deve cortar emendas não obrigatórias e despesas com a máquina pública, totalizando aí um corte de 20 bilhões de reais. Dessa forma, aqueles 16,5 bilhões acertados em emendas parlamentares para o legislativo foi mantida. Então por isso que eu falo, ninguém mexe no que foi mantido para as emendas parlamentares do legislativo, mas a gente conseguiu encaixar para que não haja, para que não tenha rompimento do teto de gastos. Agora, em outra frente, foi aprovado na Câmara o chamado PLN 2. O que é isso? Ele regulamenta que essas despesas não obrigatórias sejam incluídos fora do teto de gastos e os gastos com saúde também. E o gasto com saúde, o Pronamp, o BEM, que são programas que dá flexibilidade para a jornada de trabalho, sejam incluídos fora do teto de gastos e sejam aprovados por crédito extraordinário. Dessa maneira, esses gastos de saúde que não têm limite durante a pandemia, não entram no teto de gastos e não entram na conta de déficit primário do Estado, do governo brasileiro como um todo. Então a dívida aumenta, mas esses gastos não entram para contabilizar o déficit primário e nem mesmo para dentro do teto de gastos. Então o que acontece? Sobra espaço, como esses gastos foram retirados de dentro do teto, sobra gastos para colocar dentro do teto de gasto, assim o governo não rompe esse teto e não corre o risco de fazer algum crime de irresponsabilidade fiscal. Então veja, os gastos continuam sendo feitos, a dívida continua aumentando, o risco continua aí, simplesmente foi encaixado fora do teto de gasto, mas essa dívida aumenta, a relação dívida-PIB continua aumentando, o déficit brasileiro, por mais que não seja contabilizado, esse gasto está lá. Então a gente vai ter que arcar com ele mais cedo ou mais tarde, por isso os riscos de qualquer maneira eles seguem existindo, mas o importante é que a gente precisava fechar o orçamento de qualquer maneira. E aí, para complicar também, a Câmara derrubou um veto de 2009 que permite mudanças nas carreiras do pessoal da Receita Federal. Ele aumenta o salário de 1.800 funcionários para 18 mil reais e permite que eles cobrem remunerações retroativas. Boa, Câmara, muito bem nessa, ainda mais nesse momento. E esse custo deve estar estimado entre 2 e 3 bilhões de reais a mais no momento em que a gente está fechando as contas para tentar fechar
um orçamento como um todo. E aí o Legislativo vai lá e me aparece com essa de novo. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.